Alô pensante, professor Galkan aqui. No intervalo de hoje você vai ouvir o episódio 0 deste podcast em que pretendo me apresentar para você que nunca me ouviu e me reapresentar para você que já me acompanha há algum tempo. Eu sou Galkan Valentim, professor de português há quase 10 anos. Comecei na docência em 2015, em setembro de 2015. Estou há poucos dias de completar essa década em sala de aula. É interessante dizer isso porque esse podcast está sendo gravado exatamente no dia 13 de setembro e o meu aniversário de sala de aula acontece no dia 21. Foi de uma forma bem tímida e, posso dizer, bastante confortável. Eu comecei em sala de aula com o laboratório de redação. É um projeto, é um formato de atendimento pedagógico que ocorre bastante aqui no Ceará, em que professores de português, professores de redação, recebem os alunos para tirar dúvidas e corrigir seus textos presencialmente, lado a lado, face a face. Mas o laboratório de redação que eu propus 10 anos atrás era bem diferente. A ideia era fazer com que os alunos fizessem produções textuais diversas, primeiramente no âmbito da oralidade, para depois essa oralidade e essa criticidade, essa participação se espelhar, se refletir na produção escrita. Acho que deu certo. Pouco tempo depois que eu assumi esse laboratório de redação, o colégio subiu nos índices de aprovação do Enem e chegamos a ficar em primeiro lugar em redação do Enem no município por 9 anos seguidos. Estamos, inclusive, nesse ranking, nessa posição até hoje. Então, é uma conquista interessante observar como a sala de aula surge para mim como um grande laboratório pedagógico em que eu posso fazer experiências e depois avaliar esses resultados, e eles não só formam a minha aula, como também me formam enquanto professor. Na universidade, isso também foi interessante de observar, já que o mestrado em Linguística Aplicada me levou a refletir justamente sobre a escrita. Tudo bem que foi na escrita acadêmica, mas foi com o reconhecimento de gêneros textuais, o que tem tudo a ver com o trabalho que eu exerço hoje, sendo quase que exclusivamente um professor de redação, embora eu atue em todas as áreas de linguagens de língua portuguesa, como gramática, interpretação de texto, que eu amo, e literatura também, que eu trabalhei por bastante tempo, inclusive. Na internet eu produzo conteúdo desde 2009, olha que loucura, essa é uma história antiga. Desde 2009, comecei com um blog para a escola em que eu estudava, em que inclusive é a escola em que eu comecei a trabalhar 10 anos atrás. Em 2009 eu lancei esse blog quando as empresas e as instituições tinham pouca presença online e eu achava que a minha escola deveria ter essa presença online. E daí veio essa história do blog, em que eu agia como se fosse um grande jornalista que cobria os eventos da escola. Enfim, foi muito divertido. Essa produção digital, obviamente, evoluiu, se transformou, e eu desenvolvi muitos projetos na internet, muitos mesmo, inclusive no âmbito de podcasts. Eu participei do Conexão Literária, que era um podcast para discussões de textos literários a partir da atualidade. Eu promovi o podcast Palavra Puxa Palavra, que ainda está disponível, inclusive, no Spotify, mas que eu não tenho mais acesso por conta das mudanças que o Spotify teve, e que falava sobre crônicas, mas sobre contos, sobre literatura. Não tinha uma linha editorial bem definida. Acho que a internet me fragmentou no sentido de que eu tenho hoje uma dificuldade imensa de ser consistente, o que é paradoxal, porque enquanto professor, consistência é uma das habilidades que eu preciso dominar. Mas na produção de conteúdo, essa é uma habilidade que eu persigo constantemente. Caí, sou consistente em tentar ser consistente. E esse podcast, na verdade, faz parte dessa consistência, já que ele é um braço da newsletter para ler no intervalo. Então você pode acessar uma versão em palavras escritas desse podcast, que é o para ler no intervalo, que surge inclusive antes do para ouvir. A ideia é que o para ouvir seja uma extensão do para ler, com a diferença de que aqui eu vou trazer um pouco mais de personalidade, de voz, não só materialmente falando, mas também metaforicamente falando. Tá, mas então o que você pode esperar ouvir nos próximos intervalos? Vamos conhecer então a estrutura básica dos nossos próximos programas.
Assim como a nossa newsletter é dividida em sessões, eu também pretendo dividir nosso podcast em blocos. Vamos ver se essa experiência funciona e a gente vai aplicando ao longo do caminho. A primeira sessão é a Café com Links. É nessa sessão que eu vou comentar as principais atualizações e atualidades importantes para a área da educação. Essa parte tem como objetivo informar você do que é mais importante e do que não pode fugir do seu radar, tanto para você conduzir aulas antenadas, sincronizadas com a atualidade, como também para que você possa conduzir boas conversas na sala dos professores. Como o café bom é café dividido, então eu vou sempre tentar ter uma companhia nessa sessão Café com Links. Outros professores, outras professoras, outros profissionais da área da educação que possam estar aqui comigo comentando as matérias mais importantes que eu vou trazer no Café com Links. Do meu caderno para o seu é o momento em que eu vou compartilhar com você uma experiência pedagógica que deu certo. Aqui, eu confesso, vai ser bastante importante para professores de redação, mas eu espero que a minha experiência ajude de alguma forma outros profissionais da educação a terem insights interessantes. O do meu caderno para o seu não é uma sessão fixa. Aliás, eu arrisco dizer que nenhuma é, na verdade. Elas sempre vão surgir conforme forem necessárias, conforme haja conteúdo para elas. Elas são a base, mas não são o limite. No diário de classe, aqui pegando classe como categoria, eu vou trazer convidados, os mesmos convidados que vão estar comigo tomando um café com links, vão estar aqui no diário de classe para compartilhar com a gente memórias. Eu quero coletar essas histórias de sala de aula, essas memórias, essas motivações. É nesse momento que eu vou parar para ouvir no intervalo essas pessoas brilhantes que eu vou convidar para que a gente possa trocar ideias e conhecer outras realidades, outros chãos de sala de aula. E antes do sinal tocar, eu vou trazer os últimos apontamentos, as últimas travessuras que eu aprontei nas redes sociais que podem ser interessantes para que você acompanhe e a gente não dependa tanto do algoritmo para poder conduzir essa comunicação. Então é isso. Para ouvir um intervalo vai servir para o intervalo da academia, para o intervalo da escola, para o intervalo do passeio, para o intervalo que é esse espaço de tempo entre um ponto e outro, entre um início e um fim, quem sabe? Não duvide. Tudo aqui pode e com certeza terá sentidos metafóricos diversos, já que eu sou suspeito para falar sobre a linguagem concativa e a sua riqueza. É isso, espero que vocês tenham curtido esse episódio 0. Ele foi bem mais curtinho que os próximos, obviamente, mas os próximos também não serão muito longos, tá? A ideia é que nosso intervalo dure no máximo 20, 30 minutos. Então você vai conseguir ouvir tranquilamente sempre que a gente tiver uma nova conversa para desenrolar. Nos vemos no próximo intervalo.